Tem até um meme que na área de comunicação ele é muito compartilhado, que é assim, eu fiz o meu conteúdo com IA, e a resposta é sim, a gente percebeu. Assim, você vê hoje o LinkedIn, você abre, eu consigo abrir e ver pelo menos 10 posts ali que foi feito na IA e que a pessoa sequer leu. Mas ela é fundamental para te dar o respaldo suficiente para quando o teu lead chegar em você, ele olha e fala, chegar com autoridade. E aí aconteceu de um cliente procurar um serviço, comprar dele e aí falar, olha, eu te vi porque eu procurei na IA e veio o portal tal te referenciando. Ele falou, caramba. E não era um portal da área, era um portal mais aberto, assim, né? IA é um universo gigante que não dá pra você querer saber tudo. Exato. Você tem que focar num problema que você quer resolver e aprender a resolver ele com IA. Todo dia a gente tá aprendendo também isso. E acho que isso é bem importante porque, assim, cuidado com fórmula pronta que tentam te vender, né? Que muitas vezes as pessoas vêm com fórmula pronta. Cara, é exatamente igual o SEO. A gente tinha referências do que dava certo e trazia isso, mas ninguém nunca entendeu 100% porque é um post que é muito genérico, cada vez menos ele tem essa quantidade de curtidas ou de engajamento. E para produção de conteúdo como um todo, eu acho que se você não coloca o seu rosto, que você que tá por trás da empresa, não coloca o seu rosto, como é que eu vou confiar que realmente faz sentido o teu negócio, né? Aí ele falou, não, que ele viu um vídeo teu no YouTube e achou muito bom, legal. e ele tá montando a empresa dele, tá não sei o que, e aquele vídeo inspirou ele, papapá, e ele queria falar contigo. Eu, beleza, eu vou falar. Cara, o cara acabou fechando um projeto de 5 dígitos. Eu vejo com olhos de forma muito positiva, assim, eu entendo, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio e eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de personalização e de trazer novas possibilidades para comunicação. Então, assim, hoje é muito fácil você ter um portal ou você produzir conteúdo, então isso abre a possibilidade de você ser um produtor de conteúdo em várias ferramentas, coisa que há 10 anos atrás era impossível, né? E tá cada vez mais fácil produzir. Ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais vai ser muito importante você olhar com um cuidado especial o tipo de conteúdo que você está produzindo. Episódio 14, porque o 13 a gente vai pular. Tá gravando já? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manual do Futuro, episódio número 14, porque o 13 a gente vai pular, né, diretor? Não queremos esse negócio aqui por perto. Hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Quem tá aqui comigo hoje, Sabrina Hoffman, fundadora da Trevo Comunicação, e a gente vai conversar aqui sobre como que a gente pode se posicionar nesse mundo digital, esse mundo cheio de inteligência artificial. Mas antes de eu começar com a provocação da primeira pergunta, Sabrina, se apresenta pra gente, seja bem-vinda. Obrigada, André, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Sabrina, eu sou jornalista e sou fundadora da Trevo Comunicação. É uma agência de comunicação corporativa aqui de Blumenau, mas que atende todo o Brasil. Nós somos focados em atender indústrias, tecnologia e serviço B2B. O nosso carro-chefe é assessoria de imprensa, então o nosso grande desafio é posicionar as empresas e as pessoas com conteúdo inteligente e que faça diferença lá na frente e que eles virem cada vez mais notícia e que sejam vistos com credibilidade, com confiança e que apareçam cada vez mais, inclusive na IA, que se fala muito disso. Exatamente, né? a gente vai chegar nesse ponto também. Cara, muito legal. E esse era um tema, até estava antecipando aqui, que eu estava querendo realmente assim bater um papo. Por mais que a gente veio de marketing, já não estou mais tão conectado com essa área, e é uma área que muda muito, né? Era um tema que eu queria bater um papo para a gente poder entender um pouquinho como fazer e dar uma aula pro pessoal aí de como se posicionar. Então, a pergunta que eu quero te fazer é, a palavra que você falou, acho que é a palavra-chave, assim, conteúdo com inteligência, mas não necessariamente inteligência artificial, né? Ela pode entrar, mas hoje a gente está tendo uma enxurrada de conteúdo. Cada vez que tu abre o Instagram, é só conteúdo feito com IA e feito sem mínimo cuidado ali de dar uma personalidade para aquele conteúdo. Como que alguém que quer produzir conteúdo hoje faz no meio desse mar de conteúdo genérico e repetitivo que a gente está vendo com inteligência artificial? Usa, não usa? Como que usa? Dá uma aula aí pra gente, Sabrina.
Boa, André. Tem até um meme que na área de comunicação ele é muito compartilhado, que é assim, eu fiz o meu conteúdo com IA. E a resposta é sim, a gente percebeu. A gente tá Ninguém vendo. duvida. Ninguém duvida do seu potencial. Mas é exatamente isso. Eu acho que a IA veio para ficar e é muito difícil você falar de IA e dizer, não, a gente não utiliza. Não, pelo contrário, a gente utiliza. Lá na Trevo a gente utiliza, tem ferramentas que todo mundo já está utilizando no dia a dia. São pelo menos 3 ferramentas no dia a dia que nós temos dentro do nosso trabalho, efetivamente. Fora, assim, né, o nosso sistema de gestão, que é específico para a área de assessoria de imprensa, e que também já tem agente de IA lá dentro para potencializar a entrega do texto e tal. O que eu acho que é bem importante a gente entender, que a inteligência artificial, assim como qualquer ferramenta de tecnologia, ela é exatamente isso. Ela é uma ferramenta, né? Ela é um meio. Então, ela veio para ficar, ela vai ser cada vez mais utilizada no nosso dia a dia, assim como o WhatsApp, quando chegou, né, fez toda a diferença. Eu brinco que eu sou do Velho Testamento da área de assessoria de imprensa, que a gente ainda ligava para a redação. Tinha jornalista na redação, a gente ligava e aí pedia o ramal do jornalista e conversava com ele para vender a pauta para o jornalista. Hoje isso é inconcebível, né? Você nem atende mais ligação. A gente estava falando esses dias do jornal impresso, né? Aquela cena clássica do acordar de manhã e ver o pai na mesa com o jornalzão lá. Isso, a gente fazia clipagem no jornal impresso, abria e aí fazia a mensuração medindo com a régua, assim, centimetragem, sabe? É uma pra coisa ver se saiu a notícia. Para ver o tamanho, para ver, né, calcular o que hoje a gente chama de valor editorial, na época a gente chamava de ROI, né, retorno de investimento. Então a gente calculava o tamanho para entender e fazer um comparativo com o valor de anúncio de um espaço. Então era uma coisa completamente hoje não se imagina mais fazendo isso. Então eu comecei na assessoria de imprensa, né, nessa realidade. E há 15 anos atrás, então assim, foi ontem e já tá completamente diferente. Então, assim, na assessoria de imprensa e na comunicação como um todo, a IA veio para ficar, isso é fato. O que eu acho que é bem importante a gente entender? Assim como qualquer outra ferramenta, ela não pode ser o fim, né? Então, assim, nada vai substituir a inteligência, nada vai substituir o teu posicionamento quando ele é bem feito e ele é personalizável. Então, assim, a estratégia precisa ser feita, né? A ferramenta tá ali, a IA, mas o que tem por trás? Estratégia. Então, quando você vê uma empresa bem posicionada, ou mesmo a gente faz também o trabalho de posicionamento de gestores no LinkedIn, principalmente com gestores da área de tecnologia. Então, assim, você vê hoje o LinkedIn, você abre, eu consigo abrir e ver pelo menos 10 posts ali que foi feito na IA e que a pessoa sequer leu, é a rede que mais né? tem. Exatamente. E aí você olha e fala, putz, não quero isso aqui. Não quero, né? As pessoas... A gente estava falando antes sobre a quantidade de informação que tem hoje nas redes sociais. A gente chama isso de infodemia, né? Tem tanta informação que você não aguenta mais. Às vezes você chega no final do dia e fala, não quero ver mais nada, né? E como é que a gente faz para se diferenciar? A gente precisa entender que tem que ter um tom de voz bem definido, tem que ter uma estratégia bem definida. Então, assim, isso é inteligência humana. Então, a inteligência artificial precisa se conectar com a inteligência humana para fazer a diferença, porque senão você só vai ser mais um no meio disso tudo, né? Criar esse posicionamento, criar esse método, assim, vamos falar, né, na linguagem que a galera que está usando IA vai entender. Vamos lá, criar um prompt onde eu vou desenhar como que eu quero o meu conteúdo, eu vou dar referências e tal. Pô, beleza, aí eu vou gerar um conteúdo com uma cara um pouco mais pessoalizada. Perfeito. Eu acho que até aí, assim, o cara que conseguir fazer isso aí já tá legal pra caramba. Mas o quanto vale hoje, a gente tem testado isso, assim, e eu queria entender da tua visão, o que se fala muito do conteúdo lo-fi, né? Tipo assim, de tu não usar realmente nada, só ligar uma câmera lá e falar. Que acaba sendo um conteúdo também menos editado. E eu vou te falar uma dor que a gente tinha aqui antes, que tu talvez passe com teus clientes, do cara assim, não, a recomendação faça um conteúdo mais lo-fi, mas o médico, o advogado, ou o dono de empresa, tal, não, eu quero super editado, porque isso vai dar mais branding. Qual que é o equilíbrio entre, o que a rede social tá querendo, que é uma coisa talvez mais lo-fi, na minha visão, né? E o branding de, tipo assim, não, vou fazer um negócio super editado e tal, e animado. Vocês já
passaram por esse questionamento? Já tem clientes que passam por esse questionamento? Qual que é a tua visão disso aí? Todo santo dia a gente passa por esse questionamento, né? Eu acho que é uma dor de todo mundo que trabalha com comunicação. O que eu particularmente defendo e que eu acho que é muito importante na comunicação o primeiro passo precisa ser a definição de estratégia. Com quem você fala? Por que você fala? É a mesma coisa na assessoria de imprensa quando o cliente chega para mim e fala assim, eu quero sair na Exame, né? Eu quero sair no Estadão ou no Valor Econômico, quero sair na Globo, quero sair no Fantástico. E aí a gente pergunta, por quê? Faz sentido para ti? Eu vendo só pro regional. A gente estava conversando antes, fora do ar, com o Anderson, e eu falei do Blumenau Hub, que é uma plataforma conectada com a região. E eu sou muito defensora dos veículos regionais, Sim. porque eles falam com o público daqui. Eles entendem a realidade daqui. Então, acho que a primeira coisa é você entender a sua realidade e o que faz sentido para o seu negócio. Não adianta você fazer uma coisa super bem editada se o teu público final não consome esse conteúdo. E da mesma forma, assim, a gente trabalha muito com cliente B2B e aí é um desafio ainda maior, porque muitas vezes o Instagram, por exemplo, não vai ser uma ferramenta de vendas. Vai ser uma ferramenta de posicionamento de marca, que o teu cliente tem que entrar lá e saber que você sabe daquilo que você está falando. Então, por exemplo, um escritório de direito nem pode vender, né? Tem essas questões Sim. legais, assim, mas assim, o teu cliente ele tem que entrar lá e ter confiança em você. E ele não vai ter confiança em você se você só utilizar uma coisa tão genérica que ele não sabe se você está lendo, se você realmente entende daquilo que está sendo falado, né? E a outra questão, acho que é muito respeitar também a forma como a pessoa ela é no seu dia a dia. Eu sempre digo que a comunicação ela tem que transparecer aquilo que é a sua empresa, não o contrário. Né? O teu cliente, quando ele chegar na tua empresa, ele tem que entender que aquilo que ele leu no jornal, aquilo que ele viu nas redes sociais é o real. Porque senão você está fazendo uma comunicação falha, né? Você não está passando a essência. Que é expor a cultura ali Exatamente, na rede você social, tem que trazer a cultura do seu negócio. Então, isso vai definir tom de voz, vai definir estrutura e vai definir o tipo de conteúdo. Porque senão, se você só replicar uma fórmula pronta, você não está fazendo diferença nenhuma, né? E daí o seu conteúdo cai num limbo novamente. A mesma coisa quando a gente fala de assessoria de imprensa, que aí a gente está falando de notícia. Então, você vai produzir uma notícia sobre o seu cliente, o que ele tem de diferencial. Mas, assim, não adianta você forçar a barra e querer dizer que o seu produto é X se ele é Y. Não adianta você querer falar que a sua empresa faz isso se na prática ela não faz, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande com a coerência da comunicação. Então, eu acredito muito que o formato ele é consequência dessa estratégia e da coerência. E aí, cabe a nós, comunicadores, também termos essa responsabilidade de saber dizer não para o cliente. Porque muitas vezes é isso. O cliente ele pode vir com uma ideia maravilhosa, mas que para a empresa dele, para aquele momento, não faz sentido. E aí, de novo, né? A inteligência humana, você tem que falar para o seu cliente, olha, isso aqui não faz sentido por conta disso. E eu acho que, por último, precisa ser uma relação de confiança. Quando você coloca a sua comunicação na mão de alguém, precisa ser uma relação de confiança. Hoje, por exemplo, a gente atende aí um portfólio de 40 clientes, né? Desde grandes indústrias até consultoria, marcas de tecnologia, enfim. E a gente percebe isso, assim, a gente precisou... E tem clientes que estão com a gente desde o início, né? E foi uma trajetória de muita confiança. A gente precisou entender confiança. Eu até falo, quando eu vou, por exemplo, começar um trabalho, eu falo, olha, tudo que você me trouxer, antes da gente divulgar, a gente vai validar. Mas eu preciso saber qual é a tua estratégia. Eu preciso saber se a tua empresa, você tem pretensão de repente, vendê-la no futuro, porque é um tipo de comunicação, Sim. é um tipo de público. Sim. Ou se você quer entrar em um outro nicho de negócio, isso a gente precisa ter. Então, acho que são essas três vertentes, assim, confiança na tua equipe e saber que ela sabe o que está fazendo, né? Trazer uma comunicação personalizada e adequar a comunicação e as ferramentas de comunicação e de tecnologia para aquilo que é a realidade do teu negócio. Essa parte da confiança é o que é o mais complicado, né? Cara, a gente passou muito por isso, né? Até esse foi um dos estresses assim, que acabou levando a gente a desligar um pouquinho essa parte do marketing, porque tem que ter paciência para lidar com isso daí. A gente está falando bastante de conteúdo, de produção de conteúdo, mas eu entendo que o fim último do teu trabalho é a autoridade, né? Gerar Perfeito. Autoridade. O quão essas duas coisas são a mesma coisa ou não? Eu posso ter um volume maior ou menor e mesmo assim gerar autoridade? Tem estratégia que pede um volume maior, tem estratégia que pede um volume menor? A ideia é assim,
Dando um passo atrás antes da produção de conteúdo, porque você está falando bastante sobre a parte estratégica, né? Que é o objetivo final. Exato. Como que você pensa essa parte de assim, não, antes de gerar conteúdo, eu tenho que gerar autoridade. Quais são os outros caminhos para gerar autoridade, além da parte de conteúdo? O quanto o conteúdo representa nisso, né? Como uma importância desse motor de autoridade. Boa. Na assessoria de imprensa, a gente brinca muito que é difícil você mensurar o resultado, porque é justamente isso, você está lidando com a autoridade de uma empresa, né, com a credibilidade daquele negócio. Então, você pode ter 50 espaços na imprensa, você pode ter 5 e o resultado é diferente. Então, o que a gente faz, por exemplo, na assessoria de imprensa, quando a gente pensa em gerar autoridade? Com quem você fala, quem assina o teu cheque lá no final. E se você pegar alguns clientes da Trevo, você vai ver que eles saem em veículos que você nunca ouviu falar. Porque né? é o que o Porque é o público nicho dele. deles. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o nicho. Eu gosto muito da comunicação segmentada por conta disso. Se eu estou falando sobre concreto, eu preciso falar com a construtora, né? Não adianta de nada eu falar com um nicho completamente diferente. Obviamente, todo mundo quer sair em veículo grande ou que seja pulverizado, mas você precisa pensar na comunicação dessa forma. E quando a gente fala de autoridade, é muito isso, assim. Então, eu quero falar de marca empregadora, eu preciso contratar. E aí, assim, onde eu estou? Em Blumenau, então eu tenho que sair nos veículos daqui da região, porque é aqui que o meu público vai estar, né? É aqui que o currículo vai chegar até mim. Não, preciso vender. A gente já teve cliente, assim, que, por exemplo, preciso entrar no Nordeste, na região X. Então, então a gente vai fazer uma comunicação na região X. E aí não é volume, não é quantidade, é qualidade e é estratégia. Então, assim, por isso que eu acho que a comunicação, ela precisa ser muito definida no início, pensada para a estratégia do negócio, não para a comunicação como fim. Ela precisa estar conectada com a estratégia de negócio, com o que você quer lá no final do dia, né? E comunicação boa é aquela que rende fruto, é aquela que vende também. A gente deixa muito claro que a assessoria de imprensa não é uma ferramenta de vendas, ela é um pouco diferente, por exemplo, do tráfego pago, né? Que você tem o objetivo de gerar um lead e fazer uma venda, mas ela é fundamental para te dar o respaldo suficiente para quando o teu lead chegar em você, ele olha e fala, chegar com autoridade. E hoje tem uma questão muito grande da IA, porque a IA ela traz a referência de uma empresa, quando você vai pesquisar um CRM, por exemplo, ela vai pesquisar muito também em conteúdo Portais, orgânico, né? Então, quanto mais você aparece, melhor é para sua comunicação. Então, muitas vezes, poxa, mas eu saí em 10 veículos, mas talvez o meu público não esteja bem nesse veículo. Isso não quer dizer que é ruim, porque você está sendo pulverizado também para aparecer na IA, né? Então, até nós, jornalistas, temos que começar a olhar a comunicação de uma forma um pouco diferente a partir da IA também, em relação a isso. Você diz, então, mais pulverização, quando a gente fala de IA, é melhor ou mais assertivo? É melhor. Mais assertivo é sempre bom, porque aí você vai no veículo. São duas estratégias diferentes, Exatamente, né? Assertivo para acertar o cara que tu quer e pulverização para poder aparecer. Uma contribui com a outra. Então, assim, no segmento você está indo direto na pessoa que assina teu cheque. Então, se eu quero falar com o cara da tecnologia, eu vou no veículo de TI. Mas, ao mesmo tempo, eu estou pulverizando para que quando alguém que não me viu lá na matéria, mas me pesquise em algumas das ferramentas de IA, esse veículo seja referenciado ali. E a gente tem um case, inclusive, de um cliente que batia muito na tecla de que ele queria a comunicação segmentada, né? Então, assim, era um nicho muito específico. E aí chegou um momento que ficou muito afunilada a comunicação. Então, aí a gente abriu e falou, olha, eu acho que nesse sentido faz parceria comercial, publi editorial, que é mais assertivo, né? E eu entendo que publicidade e assessoria de comunicação, elas precisam andar juntas, são ferramentas complementares. E aí, beleza, a gente encerrou por um tempo o contrato e ele foi realmente para a parte mais de mídia paga. E aí aconteceu de um cliente procurar um serviço, comprar dele e aí falar, olha, eu te vi porque eu procurei na IA e veio o portal tal te referenciando. Ele falou, caramba! E não era um portal da área, era um portal mais aberto, assim, né? De negócios como um todo. E aí eu falei, tá vendo? É isso aí. Cara, isso que eu gosto desses papos, assim, porque o podcast... eu sempre brinco, né? Porque eu sou um cara aproveitador, eu chamo as pessoas para poder ganhar uma consultoria gratuita aqui, né? Essa parte de ser localizado nos mecanismos de busca de Google e tudo mais, eu até tenho uma noção, não era a minha área de expertise maior, mas a parte de área de busca ali para as IAs em si,
por mais que a gente trabalhe com IA, cara, IA é um universo gigante que não dá para você querer saber tudo. Exato. Você tem que focar num problema que você quer resolver e aprender a resolver ele com IA. Então essa é uma parte que tá totalmente fora do meu radar por enquanto. Qual que é a estratégia? Como é que funciona? Digamos assim, cara, entrou um cliente novo, faz sentido para ele estar posicionado ali. Como é que você desenha essa estratégia? Cada cliente a gente trabalha de forma bem personalizada. Então, antes de estar aqui gravando contigo, a gente estava num cliente novo. E aí, o que a gente faz nesse pontapé inicial, nesse onboarding com o cliente? Entendeu justamente qual é o objetivo dele com a comunicação. Poxa, minha marca não é reconhecida, eu preciso que ela seja reconhecida. Então, então vamos criar uma estratégia de pulverização e trazer pautas, notícias e informações que sejam relevantes para o teu público. E aí, desde falar, vou dar um exemplo aqui de ransomware, data center, enfim, né, que é um nicho bem específico, e falar desde até case, e aí para falar com o varejo, por exemplo. O que faz diferença no varejo você ter um data center ou você ter uma cruzar solução as duas X? coisas. Exatamente. Então, para cada cliente, a gente tem uma estratégia específica, de acordo com a necessidade dele, e aí a gente mapeia também veículos que são interessantes para ele. Então, e desde veículos, e aí falando de assessoria de imprensa, os veículos mais focados na área dele, que falem com o público dele, e aí a gente vai pulverizando também, e também olhando para regiões. Quando a gente fala de posicionamento de IA, a gente sabe que a IA busca muito mais no conteúdo orgânico, tem pesquisas que mostram isso, mas é tipo o SEO há uns anos atrás. A gente não sabe especificamente o que tá indo lá por trás, né? Não dá pra saber. Todo dia a gente está aprendendo também isso. E acho que isso é bem importante, porque, assim, cuidado com fórmula pronta que tentam te vender, né? Que muitas vezes as pessoas vêm com fórmula pronta. Cara, é exatamente igual o SEO. A gente tinha referências do que dava certo e trazia isso, mas ninguém nunca entendeu 100% porque é um Então, o mecanismo né, de busca deles não é não segue as mesmas lógicas que o SEO tradicional. Não segue as mesmas lógicas. O que a gente tem visto, assim, e até saiu um reporte internacional sobre isso, para jornalistas, inclusive, para mostrar o que a IA busca. Então, assim, cada IA e cada plataforma de IA, o ChatGPT de uma forma, o Claude de outra, mas eles buscam muito, a gente viu, que é conteúdo orgânico, acima do conteúdo pago e acima, e aí são frentes, assim, primeiro conteúdo orgânico, depois conteúdo no teu blog e tal, e depois nas tuas redes sociais, depois conteúdo pago. Então, meio que inverteu a lógica. É claro que isso não é preto no branco, a gente não tem 100% de certeza de que é assim, mas tudo indica que é nessa área. E aí, como você falou, todo dia é uma novidade de IA, a gente está sempre se olhando para isso. E uma das coisas que a gente faz é justamente isso, está sempre estudando o que faz diferença e o que está mudando na IA. Tem algumas questões ali de palavras-chave, de mensagem-chave, então o que a gente sempre busca? O cliente vende tal coisa. A gente mapeia algumas mensagens-chave que a gente sempre coloca no conteúdo, porque assim, você pode buscar lá, eu quero o serviço X, ou você pode buscar a tua dor. Putz, eu tenho aqui um problema relacionado à gestão dos meus leads. Como é que eu resolvo? Como é que eu organizo um processo comercial? Sei lá. Exatamente. Então, por exemplo, para falar da tua empresa, você vai ter que falar de gestão de clientes. Sim. Você vai ter que falar de temas que são a dor do teu cliente, né? Então, isso também a gente traz para a comunicação. Qual é a dor do teu cliente? Ele tem um problema muito sério com dados, né? Ele precisa fazer gestão de dados. Então, vamos falar sobre isso. A gente tem um cliente, por exemplo, que tem uma plataforma para o pós-obra. Qual que é a dor do pós-obra? Manutenção. O cara não consegue organizar a manutenção preventiva que ele precisa fazer lá para o cliente dele. Então, a gente vai falar de gestão de manutenção preventiva. Então, você viu? Cada cliente é muito específico, né? Teremos que pivotar o conteúdo do blog. Não falar mais só de notícias, falar também sobre trazer toda a parte de processo comercial. Aí, tá vendo? Já ganhamos um insight aqui. Essa parte da mecânica ali, né, por trás, até onde eu acompanhei, assim, o que faz bastante diferença, eu quero ver se você tem tido essa percepção de fato, né, com os clientes, é que a IA, ela busca o quê? Eu sempre falo para os clientes, cara, a IA ela não busca te dar a resposta correta, ela busca te dar a resposta que mais vai atender a tua expectativa especificamente. Então, ela não quer estar certa, ela quer que você ache que ela está certa. Exato. Que você valide que ela está certa. Então, ela vai te responder aquilo que parece fazer sentido. Então, é meio que uma química entre
Eu preciso buscar na internet um conteúdo que vai responder a dúvida desse meu cliente, mas eu preciso, dentro do contexto dele, dentro da realidade dele, entregar um conteúdo que tenha mais aderência àquilo ali. Então, por exemplo, se ele é uma empresa de tecnologia, eu vou procurar conteúdos que falem de processo comercial para uma empresa de tecnologia. Exato, Por exemplo, isso. ele vai tentar casar essas duas coisas ali. Então, quanto mais didático for o conteúdo, mais aprofundado for o conteúdo, a LLM ela vai ler um conteúdo A, um conteúdo B e vai assim, esse aqui parece estar explicando melhor Exato. do que aquilo que o meu cliente quer. Então eu vou favorecer esse daqui. Coisa que antes no SEO tradicional, até onde eu tenho conhecimento, não era tanto assim, era mais por palavra-chave. Então Perfeito, tinha muito aquela coisa tipo assim, eu vou pegar esse texto, vou encher de palavra-chave para ele ser um texto de SEO, para poder. Como que vocês têm visto na prática isso daí? Se faz sentido? E se existe ainda essa lógica de tipo, texto de SEO funcionar aqui no caso de um chat GPT ou de alguma coisa assim? A gente produz pouco conteúdo de inbound marketing, mas ainda tem essa questão de SEO, porque ainda se faz tráfego pago, ainda tem busca no Google, né? E acho que assim, a gente fala muito de AI e sim, ela está presente, mas a gente tem que cuidar com o que é hype e o que é realmente... uma coisa não mata a outra também. Exatamente, então tem que ter sim, e aí são comunicações diferentes. O inbound marketing é uma coisa, e a comunicação é palavra-chave, é dor do cliente, e comunicação para a imprensa é outra. E aí também tem um desafio, porque eu preciso falar da dor do meu cliente, eu preciso falar sobre o que ele faz, mas eu preciso ser relevante para o jornalista e para o veículo de comunicação. O que a gente precisa fazer sempre? Mapear a dor do cliente e do nosso cliente. Então, qual que é o desafio de quem compra do nosso cliente? E aí falar sobre isso, né? Então, é meio que o processo inverso, assim, na assessoria de imprensa, a gente tem que entender o que faz sentido lá na ponta para aí colocar o nosso cliente como referência, Cara, você falou uma coisa que é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Quando você trabalha com assessoria de imprensa, você tem que atender também a expectativa do portal onde você vai colocar aquele conteúdo. Porque se você ficar empurrando só conteúdo porcaria, o cara também não vai querer. Exato. A gente brinca que nós temos dois clientes, né? O nosso cliente que paga a nossa conta e o jornalista que é com quem a gente quer sempre ter ali um relacionamento e ter um espaço editorial. Porque ao contrário do publi editorial, que precisa ser feito e vale super, na assessoria de imprensa você está entrando em espaço editorial que não é pago. Então, assim, tudo que um cliente de assessoria de imprensa aparece na mídia, ele não pagou por aquele espaço. O publi editorial, a pessoa paga, né? Exato, é uma matéria paga. Uma matéria paga, super vale. Que parece ser uma matéria... Quem está lendo não consegue perceber, na maioria das vezes. Né? Geralmente se tem uma indicação ali na matéria de que é um publi é verdade, editorial, agora é obrigado a colocar, né? Isso, que é publi editorial. Isso mesmo, tem ali sempre... Há um tempinho já isso daí. Tem sempre uma indicação de que é publi editorial. Mas, por exemplo, a grande maioria dos veículos tem regras para publi editorial. Porque por mais que você esteja pagando, você não pode chegar lá e com um texto completamente comercial. Né? Tem que ser um texto jornalístico, tem algumas regras que você tem que cumprir e tal. E aí, o que a gente fala assim, de repente, para alguns veículos, você não tem no momento uma notícia que seja relevante ou que você ainda não está maduro o suficiente para entrar. Vamos dar um exemplo de grandes veículos, uma Exame da vida. Às vezes o cliente chega pra gente com um sonho de chegar lá. E eu pergunto, você abre faturamento? Não abro. Você abre valor de investimento? Não abro. Você abre crescimento? Não abro. Como é que você quer? Não dá. É um veículo de economia. A gente está falando de números, né? Então a gente tem que ter isso muito claro. Então por isso que eu acho que é muito legal. Sempre o cliente está muito aberto a entender que comunicação ele é um universo. Na assessoria de imprensa, a gente vai trabalhar matéria orgânica, espaço orgânico, com pautas que sejam relevantes. Então, ele vai falar sobre o mercado dele, ele não vai falar só sobre ele, né? Ele vai falar sobre o mercado dele, mostrando que ele é especialista naquilo. Então, por exemplo, uma empresa de intercâmbios, a gente pode falar sobre o crescimento do mercado de intercâmbios, que inclusive é absurdo no Brasil, e aí falar sobre essa empresa. E aí ela pode dar dicas de como se organizar e tal. E aí quando a pessoa vai lá, peraí, eles entendem do que estão falando, eu vou procurá-los para fazer meu intercâmbio, né? No publi editorial, essa empresa pode ir com o mesmo conteúdo, mas já falando seu nome de cara. A gente faz, nós fizemos... Quando não é publi editorial, então ela não pode colocar o nome ou dá para dar uma disfarçada? Não, ela pode colocar o nome, mas aí é notícia.
Notícia. Aí é notícia, aí tem regra do veículo, né? Aí tem uma série de quem que publica questões. essa notícia? No caso, assim, tem um portal lá, tem o jornalista do portal. Exato. Essa matéria vai publicada pelo Pelo jornalista, jornalista. mas é vocês que mandam o texto pro Isso. cara. Isso. E aí tem olha alguns só portais que, coisa, hein? inclusive, ajustam, né? Linha editorial, adequação. E é justamente isso. Se você entra porque você tem credibilidade para entrar lá. Então, assim, você só entra via assessoria de imprensa se a tua marca é vista com credibilidade. Porque o jornalista não vai queimar a carreira dele usando uma marca que ele não confia, aí que a gente vê, assim, tipo assim, tem portais que você sabe que são portais mais respeitados, relevantes, assim, mas eu vejo, assim, da maneira como, até com um olhar mais leigo, assim, às vezes a gente busca alguma coisa no Google e tu cai num portal, tipo assim, aquele portal que é só anúncio e janela que tu tem que fechar, e que tu vê que, tipo, é um portal que não tem uma relevância muito grande, né? Para a busca, seja numa IA ou no SEO e tal, e para a questão de autoridade, vocês pesam também essa parte do tipo assim, cara, esse portal acho que você não deveria estar, por mais que ele dê volume, esse aqui deveria estar. Tem um peso disso daí também. Sim, na assessoria de imprensa a gente chama de tier, né? O tier 1, tier 2, tier 3. No tier 1 sempre vão estar, não necessariamente o tamanho do veículo, mas o que faz sentido para o teu negócio. Então, assim, eu sou uma empresa de tecnologia. Pode ser que no teu tier 1 esteja um portal de tecnologia, um Sim, IT vai ter um fórum. tier para cada... Exatamente. Então, o que faz sentido? E aí, no Tier 3, geralmente são veículos menores e mais abrangentes que falam de tudo e que, assim, não é ruim você estar lá, mas é posicionamento, é busca de SEO, é busca de IA, mas não necessariamente que o teu público vai te ver. Eu sempre digo que não é ruim você sair na imprensa, mas tem veículos que, estrategicamente pensados para a sua marca, são mais importantes e mais relevantes, né? Eu já tive cliente que, assim, vendeu o projeto de 3 dígitos porque deu uma entrevista numa rádio X em que o público dele ouviu. Então, a gente entende que esse retorno é muito mais relevante quando você está no veículo certo. E essa curadoria também é da assessoria de imprensa e ela também é feita antes mesmo de você começar a divulgar. Assim, e aí também entra a questão da tecnologia e de você mapear e trazer os veículos e entender. Hoje a gente já faz, por exemplo, qual que é o número de acessos de um portal. Hoje o nosso sistema já faz isso automaticamente. Então, assim, entrou lá o clipping, que a gente chama, né? Que é a matéria postada lá de um cliente nosso. O próprio sistema já faz o valor editorial, ele já faz o cálculo com algumas métricas que a gente tem, para entender quanto que aquilo é relevante e também de público. Então, isso já é feito automaticamente e a gente já consegue fazer esse mapeamento de tier automaticamente. Mas aí também tem a inteligência humana da gente sentar com o cliente e entender com ele efetivamente o que é e o que não é relevante. Aí, o que eu falei antes, assim, eu quero sair no Fantástico. Beleza, mas por quê? Né? É relevante pra ti. E olha que a gente já teve, assim, cliente que saiu no Globo Repórter. Caramba. Super relevante. Só que, às vezes, para ele vender efetivamente, ele estando num veículo de Blumenau, talvez também seja relevante. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar humano para... Essa é uma empresa que atende local, às vezes Exato. um jornal nacional local aqui, né? Jornal do Almoço, as coisas assim. Exato, exatamente. E, claro, é super relevante você estar num Globo Repórter. É sonho de consumo de grandes empresas, né? Mas, muitas vezes, isso é mais validação do que venda efetivamente, né? Então, não adianta também eu sair uma vez e nunca mais ninguém ouvir falar de mim. Tudo bem, você teve a validação, mas e aí? O que mais você tem a oferecer, Eu né? tenho percebido, assim, a gente tem contato, né? A gente tem um parceiro próximo que é um portal de imprensa. E eu tenho percebido, assim, cara, não só com eles, mas com muitos, pelo fato de talvez não ter essa curadoria tão apurada das matérias que entram, a pessoa que posta, o jornalista, ou enfim, a pessoa que está responsável por criar o texto que vai nessa matéria, vai jogar na IA e vai trazer aquele texto qualquer coisa. E o portal, tem vários que são assim, cara, quero volume, eu quero vender espaço aqui, que se dane. Entope o portal de um volume muito alto de conteúdo feito com IA, sem muita precisão, às vezes, ou sem muita personalidade, que, beleza, vai gerar pro lado do cara que está escrevendo, talvez ele não está ganhando tanta autoridade quanto ele gostaria, mas o próprio portal também está perdendo autoridade. Onde que fica o meio termo entre...
pô, isso talvez vale até não só para portais, mas para redes sociais, para qualquer coisa. Onde fica o meio termo entre vou produzir conteúdo com IA para dar muito volume ou não, vou dar uma segurada aqui, vou fechar um pouco os espaços para que eu tenha um conteúdo um pouco mais refinado. A gente, quando trabalhava com lançamento, por exemplo, tinha que expandir base. Numa época tinha essa questão de, pô, preciso expandir base, preciso chegar no máximo de audiência possível para poder imprimir sobre essa audiência. Então sempre se dizia, na época, no digital, que o volume vai ganhar da qualidade sempre. Isso era meio que uma regra. Cara, se tu posta 5 vezes por dia, tu vai ganhar do cara que posta uma vez por dia. Só que isso era num cenário pré-IA, pré-conteúdo com IA. Onde, tá, beleza, tu vai até postar 5 vezes por dia, mas tu vai ter que alguém vai ter que escrever aquele negócio. Como que é hoje, pós-pandemia, infodemia, né? Essa questão desse equilíbrio. Realmente, o volume massivo, absurdo, ganha de uma qualidade um pouco mais apurada ou existe um meio termo ali? Você consome desse portal que você disse que é... Não. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. O próprio público isso. vai acabar limpando isso ao longo do tempo, assim. Eu acho que isso sabe, seleção natural? Sim. Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer com o conteúdo que é pura IA, né? A gente estava falando antes de LinkedIn, então assim, você entra no LinkedIn, pô, você vê que... Ai, cara, não faz o LinkedIn tá isso, terrível. Eu ruim. nunca gostei do LinkedIn, mas atualmente... Nossa. Eu particularmente amo o LinkedIn. Eu gosto muito do algoritmo do LinkedIn, porque para quem produz conteúdo bom, ele é muito favorável. Porque assim, se eu curto um conteúdo, a minha base de seguidores também recebe aquele conteúdo, né? É meio como o Orkut da velha geração, né? E o LinkedIn segue essa mesma lógica, diferentemente do Instagram, que não é tão fácil de entregar o conteúdo para uma base maior, né? No LinkedIn todo mundo meio que um curador, tá vendo? Exato, Mas eu vejo cada vez mais, assim, que verdade, que aquele o Orkut conteúdo... Era assim também. Verdade. Você curtia e aparecia para todo mundo. E aí você tinha que cuidar com o que curtir, enfim, né? E no LinkedIn também é assim, mas eu vejo que... Você pode ver, post que é muito genérico, cada vez menos ele tem essa quantidade de curtidas ou de engajamento. É claro que o algoritmo, quando a gente fala de marketing digital, ele prioriza quem produz mais conteúdo. Mas assim, será que o mais para ti faz sentido para o teu público? Porque às vezes você só tá falando. Só tá falando e não tá agregando nada. Então assim, e pra gente, por exemplo, que nós não trabalhamos com marcas que atingem o público final, né? Então a gente não atende, por exemplo, saúde ou varejo. Então, a gente atende só B2B. É mais diferente ainda, porque você está falando de empresa para empresa, embora sejam pessoas que estão ali relacionadas, mas, no geral, uma comunicação mais técnica, mais baseada em informações relevantes. É porque o empresário, ele consome menos, né? E consome menos, e quando ele vai consumir, ele quer ver uma coisa que agregue. Então, assim, ele não vai comprar de uma empresa que ele entra lá e o cara tá fazendo meme rindo do cliente, sabe? É uma coisa que não faz o menor sentido. Então, assim, a comunicação, ela precisa ser personalizada. Se você tá usando IA só porque você quer volume, talvez você tenha métrica de vaidade. Beleza, você tá com um monte de curtida e tá te resolvendo a vida? Você tá sendo mais visto com credibilidade? Como eu falei, às vezes o jogo do cara é ganhar dinheiro vendendo espaço. Então, exatamente. Só que no caso do jornalismo, né? No longo prazo, ele mas aí acho que vai perder relevância. O público dele que vai, naturalmente, vai ser selecionado, assim, sabe? Beleza, ele fala de qualquer coisa, então, tá, tudo bem. Eu vou dar uma olhadinha ali, mas eu não vou botar muita fé naquilo, né? Então, tanto faz. E, ao mesmo tempo, a gente vê que cada vez mais veículos e próprias empresas, assim, que produzem um conteúdo com curadoria, com cuidado, com personalidade, com pessoalidade, as pessoas gostam mais. Então, assim, e, de novo, não é contra a IA, pelo contrário, a IA precisa ser usada. A gente utiliza todos os dias, nos trouxe uma produtividade muito maior, mas assim, você precisa trazer um briefing legal e você precisa entender do assunto para também corrigir. Porque assim, não foi uma e nem duas vezes que quando a gente buscou, quando começou principalmente a usar IA, que ela trazia informações completamente equivocadas, assim. E, por exemplo, você dá um prompt lá para fazer um press release e fala, eu quero falar sobre isso aqui, eu preciso de um dado, traz o release. E aí você olha e fala,
de onde é esse dado? E aí a IA te responde assim, esse dado é um exemplo que eu te trouxe. Fala, caraca, me mentiu na cara dura, sabe? Você falou pra ela não inventar dado e ela te traz um dado. E você fala, tá, me dá a fonte do dado. Ah, sabe, começa a vir umas respostas. Sim, sabe bem como é que é. Então, assim, e aí se imagina se não faz essa curadoria Não, e tem esse que dado questionar vai. tudo que ela entrega. Né, exatamente. Aí você posta um dado lá, você não olhou a fonte, ou a fonte não é confiável, e aí? Você vai colocar sua cara a tapa para esse tipo de conteúdo? E aí o teu cliente vai olhar isso e vai falar, caramba, é desse tipo de empresa que eu quero consumir? Né? Então, acho que é muito, muito isso, assim. Você quer ser visto com credibilidade, você só quer ter conteúdo, né? São duas coisas bem diferentes. E, assim, você falou que a maior parte dos clientes são B2B. Oh, acho que eu puxei demais aqui. Por favor, não quebrar o estúdio. Vou deixar parado agora, não vou mexer. É que eu fico me mexendo pra trás, ó. Ih, olha só. Vai ter que ser ao vivo aqui, diretor. Ajusta aí. Que o meu braço tá... É pra... Peraí, vamos lá. Vou deixar na câmera aberta. Não, deixa aberto aí. Será que parou? Que é ao vivo. Tem que pegar lá embaixo. Ah, caiu lá. Viu? Isso é conteúdo orgânico, Isso né? isso é vida real. Eu vou continuar tocando aqui enquanto tu fala, enquanto tu faz aí, diretor. Vou estar com ele na mão aqui. A gente também é focado no B2B, né? Até como eu também sendo empresário, é uma curiosidade, assim. A gente sabe que tem conteúdos que funcionam mais para um segmento, outros conteúdos que funcionam menos e tudo mais, né? E eu sei que você falou também que a estratégia depende muito do segmento que o cara quer, do posicionamento, da autoridade que ele quer gerar. Mas o que o empresário tem consumido mais de conteúdo? É YouTube, é Instagram, é LinkedIn, é vídeo, é post, é carrossel, enfim. Porque eu lembro que na época que a gente tava mais focado nessa parte, pô, ficava maluco, porque toda semana era um negócio diferente. Não, agora o hype é carrossel. Não, agora é Reels. Agora não sei o quê. Deu boa, diretor? Oh, meu ombro, cara! Tá melhorzinho. O que hoje tá funcionando melhor? O que é a recomendação de vocês, de produção? Como é que tá isso aí? Em termos de posicionamento de porta-voz, e aí a gente fala porta-voz, o executivo que ele quer aparecer mais, porque ele é que vende, né? Muitas vezes. É o cara founder-led growth. Isso, é o cara que tá na frente lá, é o CEO, ou o diretor de operações, ou o cara do comercial, que é o que tá lá. LinkedIn, a gente trabalha muito LinkedIn. Mas aí, porque é B2B, então pro nosso público, LinkedIn, ele faz mais sentido. E aí, conteúdo e aí imprensa. Então, assim, a empresa na imprensa e o porta-voz no LinkedIn. A gente trabalha muito artigo de opinião, também, que é muito legal. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma comunicação 360. Então, assim, eu trabalhei em um artigo de opinião seu que a gente conseguiu um espaço na HSM Management, que é uma das maiores publicações de gestão e liderança. Por quê? Porque esse porta-voz, ele fala com o gestor. Então, o que a gente faz? Esse conteúdo que saiu na imprensa, a gente também traz para as redes sociais. Porque aí você cria uma comunicação 360, você está falando a mesma linguagem em todos os teus canais e tu está mostrando onde tu está saindo na imprensa. Você está levantando a mão e falando, olha, eu sou confiável, porque esse veículo está me dando espaço, gera né? uma ancoragem de autoridade. E aí, assim, redes sociais, a gente sempre indica para o nosso cliente entender o público. E Instagram, para os nossos clientes que são B2B, a gente utiliza muito como marca empregadora, então, para falar do dia a dia da empresa, o que ele está fazendo, e para portfólio. Então, Instagram, então, a ideia é ser um pouco mais pro endomarketing ali, para atrair... Exato. Não que não seja para vendas também, eu acho que super vale, mas o Instagram, ele acaba sendo um pouco mais leve, né, na comunicação. Você pode ver que é uma plataforma totalmente diferente do LinkedIn. E é mais pra você mostrar o que você sabe fazer. Então, você cara, e é mostra louco, o que você porque sabe fazer. as últimas 3 pessoas que entraram aqui, e mais o menino que vai começar esse mês, vieram porque me falaram, na entrevista me falaram assim, cara, eu acompanho vocês no Instagram, eu acho muito legal, eu acho que deve ser muito legal trabalhar aqui. É isso, exatamente. Depois o cara descobre, né? Que não é verdade, mas... Deixa ele descobrir sozinho, né? Depois que ele entra... Mas e é legal também porque pode ser que o seu cliente, vou pesquisar mais sobre você, vou olhar no seu Instagram. Você tem que falar sobre o negócio também, não é... Eu acho não que o cara também, o né? cliente, quando ele pesquisa e ele vê uma comunicação até mais leve assim,
Qual que é a percepção que eu tenho, assim? Isso a gente até ouve de alguns clientes também. É que o cara vê assim, não, é uma empresa real, tem gente lá Exato. dentro, tem um clima legal dentro da empresa e tal. Então, isso também serve para isso. Não gera tanta autoridade, talvez, mas gera essa percepção de que, não, pô, é legal, é uma empresa que a galera tá lá, gosta de estar lá. Porque um lugar que tu vê que as pessoas estão felizes ali dentro, estão brincando uma com a outra, naturalmente tu entende que, pô, esse lugar é um lugar que respeita as pessoas, que tá fazendo um Exato. trabalho sério e tal. E a gente bate muito na tecla de que nem tudo que engaja ou que viraliza faz sentido pro teu negócio, né? Então, assim, se você é uma empresa mais formal, se você vende um serviço que é um pouco mais formal, não faz sentido você estar fazendo rios de dancinha. Não, né? dancinha E a gente brinca muito com o nosso cliente que assim, calma, você não precisa agora virar o youtuber da vida e fazer tudo, mas assim, nada te impede de fazer um vídeo, por exemplo, um Reels pro Instagram, contando a tua história. Contando a história da tua empresa, contando o que você faz aqui, qual que é teu diferencial, mostrando a tua estrutura. Então, isso faz muito sentido, né? Sim. Então, sempre esse olhar. O que faz Sim. sentido pro teu negócio? E é uma das coisas que eu sempre brinco, assim, quando você vai comprar alguma coisa, não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, e você entra no Instagram daquela empresa e faz 3 meses que não tem post. Ah, já era. Exatamente. Esquece. É isso. Então, Esquece. assim, a recorrência também é fundamental. E se tem só aqueles posts feitos com IA, Exato, eu olho esquece e falo, também. caramba, mas tem... Esquece. Eu sempre olho e falo, será que tem alguém trabalhando aqui? Quem é a pessoa que tá por Eu trás sempre, dessa tipo assim, marca? a sensação que me passa, assim, quando, tipo assim, não tem vídeo de pessoas ali, tem só post estático, assim, né? É que, tipo, cara, deve ser uma pessoa em casa. Isso, E não tem nada de errado também, né? Tem, porra, todo mundo começou em algum momento da vida, né? Mas é essa uma pessoa em percepção, casa. Né? Às vezes você olha a página inteira, já aconteceu de eu entrar em página assim, tá muito bonito, né? Visualmente tá bonito, mas você olha o feed inteiro e você fala, tá, de quem é essa empresa? Quem são as pessoas por trás? Cara, e pra mim isso não passa credibilidade. Então, eu acho que essa comunicação personalizada e pessoalizada, ela justamente te mostra também que você não tem nada a temer, né? Que você tá ali, que você assumiu a responsabilidade por aquela empresa e que você tá ali para ajudar teu cliente, né? Isso também faz a diferença. Sim, Então, tá dando a cara, né? a gente até, conversando com um cliente há pouco, eu falei assim, como é que estão as tuas fotos profissionais? Porque isso também é uma coisa da comunicação e é um desafio, né? Pra quem faz conteúdo, seja para marketing digital ou para assessoria de empresa, a gente fala, boas fotos fazem a diferença, você conta a história com fotos. E aí a gente dá o exemplo, assim... Esse lance da foto com IA, tem umas, cara, a gente faz bastante. E fica perfeito. Agora, quando os caras fazem aquele negócio bizarro, assim, que fica todo torto, nossa, isso pra mim descredibiliza pra caramba, cara. Fica exato. muito feio. Não, eu acho que é super válido usar IA, assim, quero trocar a cor da blusa, sabe? Ajustes, como já existia Photoshop, né? Enfim, e tá tudo certo. Mas assim, e a gente dá exemplo, todo ano a gente refaz as nossas fotos corporativas do escritório. Quando eu tava vindo pra cá ainda, eu falei, tenho essa daqui, passei pro André e falei, mas eu tenho outra que a gente fez na sexta-feira. E eu bato muito na tecla dos clientes. Vamos sempre ter fotos boas, atualizadas e profissionais pra mostrar quem é a tua equipe, pra mostrar a tua estrutura. E pro jornalista isso faz muito diferença, assim, ter uma foto boa. E pra produção de conteúdo como um todo, eu acho que se você não coloca o seu rosto, que você que tá por trás da empresa, não coloca o seu rosto, como é que eu vou confiar que realmente faz sentido o teu negócio, né? Cara, tem uma objeção que a gente, às vezes, leads vem e falam, assim, que eu nunca tinha me passado pela cabeça de que as pessoas tinham essa preocupação, mas cada vez mais agora que a gente, esse processo de escala, a gente tem percebido. Galera, assim, cara, como é que eu sei que vocês não vão sumir daqui a 3 meses? Exato. Pura pergunta, cara. Pra mim não faz muito sentido isso, mas é porque realmente acontece muito. Muito, E isso também é uma coisa que a gente traz muito para comunicação. A gente atende empresas com 40 anos, com 50 anos, com 70 anos, com 80 anos, e isso... e aí tem essa preocupação de você mostrar que você está tanto tempo no mercado, mas que você também está se atualizando, né? E aí também é um desafio da comunicação, você mostrar que é uma empresa que está há muito tempo no mercado, mas que é uma empresa que ao mesmo tempo está atualizada. Né? Então a gente também tem essa preocupação de mostrar que não vai sumir amanhã porque está há muito tempo, mas também está acompanhando o mercado. O trabalho de vocês ajuda muito nessa parte, porque se o cara está sendo posicionado em portais, principalmente portais de renome e tal, passa essa autoridade um pouco maior, assim, pô, se o cara sai num Jornal do Almoço, uma coisa assim, cara, tu tende a acreditar um pouco mais nessa empresa especificamente ali. Isso, e tem uma coisa também, eu tô terminando inclusive uma especialização em gestão de crise.
tem muita empresa que nos procura na hora da crise. Então, Isso assim, é legal. deu A gente tem uma cliente que é dessa área. deu um problema lá, deu um acidente, deu um incêndio, deu não sei o quê. Putz, e agora? E agora eu preciso responder, tá o jornalista na minha porta. Uhum. E assim, respondo? Não respondo? Uhum. Como que eu respondo? Como é que eu faço pra minar Não, e hoje em dia é o cada vez mais problema? importante ainda. Super, a gente Se o tem cara falar uma coisinha errada... Exato. Então, assim, a gente tem um cliente que nos procurou só para fazer gestão de crise. Tá com a gente há uns 3 anos, né? E aí, a primeira coisa que eu falei, beleza, sim, na hora que der um acidente, a gente tá aqui, a gente vai te posicionar, vai te ajudar, mas não adianta você só vir para falar pro jornalista quando a bomba estourou. Você tem que criar uma comunicação que mostre que a tua marca é confiável, né? E é uma empresa, assim, de um setor mais complexo, um setor que tem possibilidade de dar acidente com frequência porque está na rua o tempo inteiro e, assim, pode não ser... E geralmente não é nem problema da empresa, né? Ela está sujeita a setores... Trânsito. Exatamente. Então, tem que ter esse cuidado de manter uma comunicação até para o jornalista saber, no momento que ele vai falar, não, eu conheço essa empresa. Eu já vi a estrutura, né? Então... Por mais que seja uma comunicação muito focada em técnica, mas o jornalista te conhecendo, ele sabe que tem algumas coisas que talvez não faça sentido naquele momento da crise. Agora, se ele nunca ouviu falar de ti, deu um problema, ele vai acreditar 100% no problema, né? Exatamente. Até porque o problema vem demais também. Exatamente. Acidente vem demais. Tá falando das diferentes mídias ali, né? Pegando um pouquinho do que você falou antes, então... Para o LinkedIn seria essa coisa do posicionamento mais de autoridade do gestor, do dono e do fundador, que é o que tem funcionado ali. No Instagram, então, seria como é um local de uma coisa um pouco mais leve, você mostrar um pouco a parte de dentro da empresa e tudo mais, né? E quanto ao YouTube, faz sentido? Quando faz sentido? Que tipo de conteúdo faz sentido? Poucos clientes nossos fazem conteúdo para o YouTube. O que eles fazem? Podcast. Então, assim, tem um cliente que tem um podcast há bastante tempo já e que aí faz sentido, porque ele traz as pessoas do círculo dele e tal. Tem um cliente que, inclusive, fez podcast numa feira. Então, assim, ele aproveitou a feira para fazer entrevista e trazer conteúdo mais técnico. E eu acho que é muito disso, assim. Não adianta você usar o YouTube só para vídeo comercial também, né? Não. Então, assim, vai virar um repositório e Sim. não um canal de comunicação. Se Exato. você for fazer um canal de comunicação, esteja preparado para ter conteúdo conteúdo orgânico, conteúdo que seja técnico, pessoas que sejam referência. Então, acho que o podcast ele tem muito essa função de ser um conteúdo recorrente e que realmente agregue, né? E que você vai ter que ter recorrência. E tem uma estrutura por trás. Então, acho que por isso que poucas empresas ainda utilizam o YouTube como ferramenta de comunicação, que você tem que ter toda uma estrutura para produzir também esse conteúdo, né? Sim. Por mais que agora já tenha YouTube Shorts e tal, mas eu vejo que as empresas exploram um pouco. E talvez até uma oportunidade para as empresas pensarem em estar mais no YouTube também. Cara, a gente teve, semana passada, um cliente que mandou mensagem no suporte ali, falando que queria falar comigo, queria muito falar comigo e tal. Volta e meia acontece isso, porque são pessoas que, eu tenho um negócio aqui, eu quero que tu invista no meu negócio e tal, não sei o que. Volta e meia aparecem esses casos assim, né? Mas não, ele queria falar contigo, daí eu até nem dei muita moral no começo, falei pro João, cara, vê o que o cara quer e tal. Aí ele falou, não, porque ele viu um vídeo teu no YouTube e achou muito bom, legal. e ele tá montando a empresa dele, tá não sei o que, e aquele vídeo inspirou ele, papapá, e ele queria falar contigo. Eu falei, beleza, eu vou falar. Cara, o cara acabou fechando um projeto de 5 dígitos. Tipo assim, Conteúdo final do orgânico. mês ali, por causa de um vídeo que ele viu no YouTube. Um vídeo de análise de livro. Trazendo resultado, né? E aí, esse ponto do canal do YouTube, eu particularmente, como eu falei, eu não gosto do LinkedIn, mas eu vou ter que começar a fazer, tô quebrando esse preconceito com o LinkedIn. É porque eu tenho um pouco de preconceito com o mercado corporativo como um todo, assim, então... Não julgo você. Então, aquele tipo de texto do LinkedIn... Mas aí é que tá, porque aquele as pessoas texto do cara acham saindo que da empresa, eu queria agradecer por esse ciclo. É o fim de um ciclo. Nossa, tal, muito né? chato A gente aquilo, sabe que muito não chato é assim. aquilo. Mas aí é que tá, a curadoria faz justamente isso, de olhar e falar, isso aqui não faz sentido, vamos trazer uma coisa mais, né? E a gente, antes de fazer o conteúdo da semana, por exemplo, dos gestores de quem a gente cuida da página, a gente pergunta, o que teve na sua semana? Teve algum evento legal? Você foi em algum cliente legal? Porque isso engaja. Você mostrar a tua realidade, né? Você pode falar e deve falar do teu produto, da tua área, mas assim, quando a gente fala de LinkedIn pessoal...
Você precisa falar da tua realidade, não adianta você vir com um post pronto, que aí é isso aí, as pessoas Sim. pegam ranço. E aí tem o lance do YouTube, né, que eu tava comentando, porque pode ter o YouTube da empresa, mas tem também o lance da estratégia de posicionamento do dono ali, né? Exato. A gente vê casos, por exemplo, vou tentar citar um agora, assim, o da CIMED. No meu entender, o posicionamento dele e o da CIMED são praticamente a mesma coisa. Assim, Exato. Uhum. É a mesma linha editorial. Tu vai no Instagram da CIMED ou no YouTube da CIMED, tu vai ver o mesmo tipo de comunicação. Mas tem casos em que não, em que a empresa é bem institucional e o cara faz um conteúdo mais paralelo ali. Independente se é YouTube ou qualquer canal que seja, quando vocês estruturam essa estratégia de, eu tenho a linha de conteúdo do dono e eu tenho a linha de conteúdo da empresa, como que você faz esse tempero aí do que vai em cada coisa, o que esse aqui pode falar, o que esse aqui não pode falar, o que fica legal, o que não fica legal? Vai muito do perfil do profissional, do dono, então a gente tem que respeitar a forma como ele é, então não adianta a gente pegar um cara super informal e querer colocar ele de camisa polo falando... né, todo formal, não adianta, isso não vai passar credibilidade e o contrário também vale. Então, assim, não adianta você querer fazer um conteúdo tipo CIMED se você não tem esse perfil, Sim. né? Então, a gente coloca muito na pauta isso, qual que é o teu perfil e qual é o perfil da tua empresa, como é que a gente pode conectar. E eu acho que não precisa ser 100% conectado. E tem uma dúvida muito frequente dos clientes que é assim, o meu perfil do Instagram, ele precisa ser aberto ou fechado? Eu falo, não sei, vamos entender o que faz sentido para ti. Não, mas é porque aqui eu posto tal coisa. Eu falei, tá, e faz sentido? Tá, então, assim... O perfil do cara, você diz, né? Exato. Então, você tem que entender. Você quer conectar com a sua marca? Eu preciso ter um perfil corporativo e um perfil pessoal? Não sei. Eu preciso entender o que faz sentido pra você. Qual que é o teu perfil? Então, pra cada caso, assim, eu entendo que não existe uma receita pronta. Existem métricas legais, existem, né, fórmulas que a gente pode entender e adaptar, mas faz sentido pra cada um. O meu perfil no Instagram, por exemplo, é fechado. Né? Eu tenho clientes no meu Instagram, mas ele é fechado porque eu praticamente eu falo mais agora de trabalho, porque eu sei que eu preciso, e também casa de ferreiro espeto de pau, né? A gente precisa aprender. Tem que abrir esse também. Instagram, né? Mas eu tenho ele fechado porque o meu perfil é assim, eu falo muito de família. Então, a partir do momento que eu olhar e falar, vou abrir o Instagram e usar para trabalho, eu vou fazer uma curadoria, vou limpar algumas coisas, vou tirar algumas coisas que eu não quero expor, né? Da minha família. Então, quem tá no meu Instagram sabe que eu posto muito da minha filha, do nosso dia a dia, do que a gente tá fazendo, onde a gente vai. Porque é mais pessoal. Mas, assim, se você quer usar como profissional... E não quer dizer que você não precisa usar pessoal, né? Porque eu acho você acha um meio conecta termo, também, conecta. né? Mas é um cuidado a mais que você vai ter que ter, né? Tu vai estar expondo as pessoas. Exatamente. Então, eu acho que é mais por conta desse medo de expor do que de, pega mal, postar isso, postar. E aí tem que, às vezes me perguntam assim, tá, mas o meu profissional, eu queria muito que ele usasse o Instagram dele pra falar da empresa. Não, peraí. Você tem que respeitar a pessoa também, né? E faz sentido ele falar? A forma como ele fala nas redes pessoais dele... passam a credibilidade que você quer para sua empresa? Tem isso quer também, conectar ou não quer? LinkedIn é totalmente diferente. LinkedIn é ferramenta de trabalho. Sim. Daí lá você não vai falar, né? Por isso que o meu LinkedIn, eu gosto muito de trabalhar lá, porque lá eu tô falando, é o meu corporativo, né? Lá eu tô falando. Mas acho que sempre precisa olhar para o que faz sentido para a empresa. Tem porta-voz que é low profile, não vai ficar postando. Não, às vezes nem tem Instagram. A gente já pegou o caso e não tem Instagram. Então, ok, né? Tá tudo certo. Então vamos trabalhar outras mídias que façam sentido para o teu negócio. E assim, você tenta dar uma provocada pro cara abrir ou você acha que, cara, não, tanto faz? A depender do tipo de negócio, isso aqui vale a pena a gente explorar. Sim, né? E é assim, quando tem alguma questão pessoal que a pessoa precisa, ela quer ser mais vista como porta-voz, ou a gente entende que no negócio é ela que vende, né? Cara, as pessoas compram porque conhecem, é uma pessoa muito conhecida no mercado. Pelo amor de Deus, vamos abrir essas redes e vamos usar. Agora, a partir do momento em que ela talvez tenha mais pessoas na empresa, ou que a empresa se vende mais do que ela... aí a gente pode entender que talvez a rede social dela não vai fazer muito sentido, vamos explorar a empresa. Talvez a empresa já chegou num patamar em que tanto faz se ela abrir ou não abrir. Mas eu acho que assim, cada vez mais a gente precisa pensar nessa questão de ser porta-voz, né? De ser pessoalizado, assim, de trazer a comunicação pessoalizada. Eu acho que o grande lance disso daí, assim, sempre, na minha visão, né? Sempre vai ser bom se o cara abrir, se ele quer fazer aquele negócio lá. Isso aí, assim, não, perfeito. eu quero.
Quando tenta ser forçado, cara, dificilmente vai funcionar porque vai ser torturante pro cara fazer aquele negócio. Tem É gente isso que aí. curte, tem gente que gosta de falar e tal. Eu nunca tive problema com isso, então pra mim sempre foi de boa. O negócio tava falando do Instagram e tal, eu posto coisa da vida no Instagram, até porque a gente veio de uma escola de lançamento onde era muito mais sobre culto à personalidade Isso. do que comunicação institucional. Então, assim, vender curso no Instagram é culto à personalidade. Você tem que postar teu dia a dia o tempo inteiro, mostrar, as pessoas vão comprar você e não comprar o teu produto. Quando a gente veio para um canal mais de B2B, quando teve essa nova fase da empresa, né? Mais de tecnologia, a gente, num começo, tentou dar uma mudada. Lembra dos meus vídeos de terno? Eu gravava vídeo de terno. Bota uma foto depois na edição minha com terno. Nada a ver, cara. Não tem nada a ver. A gente fez um evento que eu fui de terno. Olha as fotos desse evento, a gente não usa nenhuma, porque não tem nada a ver foto de terno. E aí a gente começou, tipo assim, cara, quer saber? Eu não vou conseguir produzir conteúdo com constância se eu ficar fazendo isso daqui. Perfeito, é tem isso que, aí. tipo assim, vamos tocar o foda-se e vou fazer o conteúdo do meu jeito, falando do meu jeito, e com o cabelo do meu jeito, e com a roupa do meu jeito, que vai funcionar. E aí a coisa começou a funcionar melhor. É E isso aí aí. começou a dar bom. Outra coisa que deu muito bom foi dar protagonismo pro pessoal do time. Aqui a gente, tipo, mês passado a gente começou, né? Mês passado. A gente começou, eu determinei, mas assim, cara, que quer fazer quem quiser que faça, né? Uhum. Cada um vai ter um conteúdo por semana que tem que produzir pra colocar lá no Instagram, e agora vai ter também pro YouTube e tal, pra ter esse negócio de mostrar a empresa ali por dentro também, e tudo mais, pra ter essa pessoalidade. E aí, isso que você me falou ali do conteúdo do Instagram, às vezes de um funcionário, impactar. Acontece também de, tipo assim, de gerar problemas por conta de um conteúdo do funcionário repercutir, ou que um funcionário fez repercutir na empresa. Nos nossos clientes nunca aconteceu, mas acontece. A gente estuda muito o case Sim. disso, assim, então tem que ter muito esse cuidado. Como eu vim do mercado, sempre trabalhei com assessoria de imprensa e sempre no B2B, é um mercado muito diferente, assim. Então, a indústria, por exemplo, a gente pega indústria em que a gente leva 1 ano para o diretor topar dar uma entrevista, né? A gente só trabalha matéria escrita porque a pessoa não se sente confortável. E a gente precisa respeitar, né? Essa coisa, se você forçar, vai dar ruim. A pessoa não vai se sair bem, não vai conseguir aproveitar bem aquele espaço de entrevista, e a gente precisa respeitar esse espaço também e respeitar essa comunicação. É óbvio que, como jornalista e como assessora de imprensa, é meu papel falar, olha, você como porta-voz precisa aparecer, né? Mas isso é um trabalho de construção também. Uhum. Então, eu vim de um mercado que, e os nossos clientes são muito low profile nesse sentido, eles são... Não digo tradicionais, mas eles preferem que a empresa apareça em detrimento, não em detrimento, mas assim, a empresa Primeiro aparece lugar, a empresa. e depois eles, né? E aí eu vejo muito isso, assim, tem uma dificuldade um pouco maior de se posicionar, principalmente no digital. E nós, como nosso carro-chefe é assessoria de imprensa, é um pouco mais fácil para essas marcas na assessoria de imprensa, porque você fala em termos de produto, serviço ou negócios, você fala mais de mercado e tal, e fala da empresa, mas a pessoa, ela aparece como porta-voz, mas talvez nenhuma foto dela a gente vá usar naquele momento, né? Só o nome dela. Então, um pouco mais tranquilo para ela se posicionar e ter esse momento de construção, sabe? Mas acho que é isso, assim, a gente precisa respeitar cada pessoa. Se você aparecesse de terno, com certeza ia dar ruim, porque não faz sentido. E essa coisa de impactar, realmente impacta, sabe? Porque às vezes o teu colaborador é quem tá falando com o teu cliente. E aí o teu cliente adiciona ele na rede social e vai ver alguma coisa. E assim, a gente tá num momento que é muito chato, né? Em termos de politicamente correto. Sim. Então, polarização, né? Agora a gente vai entrar no momento aí de Eleição. campanha política, é terrível, Ferrou, né? porque qualquer coisa pode ser motivo para... Para de ficar né? postando coisa do PT. Eu sei que tu vota no Lula. Não fica postando, senão pega mal. Mas é complicado, né? Porque você tá num momento de muita polarização e não é só política, é time, tudo pode ser motivo para virar uma polêmica. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que também você tem que entender. Você quer ser porta-voz? Você sabe a responsabilidade que você tem sendo porta-voz? Porque a partir do momento que você assume essa cadeira, você é a empresa. Então, assim, você é o André da Orvi. Sim. Então, tudo que você falar vai respingar
na empresa de alguma forma. Que moral, hein? Então, por Que isso que assim, responsa. tu vai usar teu colaborador, ele vai ser um porta-voz, ótimo, eu acho super legal, mas ele tá preparado, ele entende que isso é uma responsabilidade, show de bola, fechou, né? E ao mesmo tempo, se ele não está preparado, ou se você não quer dar essa liberdade para ele, tá tudo certo também. Mas deixe claro que ele não tá te representando, né? Então, assim, a rede é dele, a rede social é dele, o LinkedIn é dele, ele posta o que ele quiser e tudo certo também, né? Fantástico. Cara, que aula, hein? Gente, 1 hora, né? Agora que eu vi Consultoria. ali. Eu vou encaminhando para o fim, para não tomar tanto tempo de vocês, que vão pegar trânsito ainda para Sim. voltar, né? Deve estar próximo das 5h30 aí. Quem mora em Blumenau sabe como é que é o terror aqui. Né? Sim, a gente vai Mas- pro centro ainda, que vai Nossa! estar ótimo. Nossa, não, então nem vou tomar mais muito tempo não. Mas a gente sempre fecha com uma pergunta que é uma provocação até para quando a gente vê esses episódios futuramente, assim, daqui a alguns anos, quem sabe, tentar entender, pô, será que eu estava tão longe ou perto daquilo que aconteceu nos próximos anos? Que é, como que você, Sabrina, enxerga o futuro dos nossos próximos 10 anos, 20 anos que seja, da parte de comunicação, de posicionamento, de conteúdo, né, do que você trabalha. Como que você acha que vão ser as redes sociais, os portais, os meios de comunicação, o posicionamento em geral dos empresários nos próximos 10, 20 anos aí para frente? Eu vejo com olhos de forma muito positiva, assim, eu entendo, eu sempre gosto de ver o copo meio cheio e eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de personalização e de trazer novas possibilidades para comunicação. Então, assim, hoje é muito fácil você ter um portal ou você produzir conteúdo. Então, isso abre a possibilidade de você ser um produtor de conteúdo em várias ferramentas, coisa que há 10 Tá cada anos vez mais atrás fácil era produzir, né? impossível e tá cada vez Indiscutível. mais fácil produzir. Ao mesmo tempo, eu acho que cada vez mais vai ser muito importante você olhar com um cuidado especial o tipo de conteúdo que você está produzindo. Então, assim, a gente vai ter múltiplas possibilidades cada vez mais, mas você vai ter cada vez mais o desafio de como que eu me diferencio. Então, a gente vai ter que conviver com essas duas frentes, assim, Porque tem cada Cada vez vez mais mais. peixe no mar. Exatamente. Então, assim, como é que eu faço para me diferenciar e ser eu mesmo e trazer uma comunicação personalizada? E, assim, quais, dentre todas essas possibilidades e cada vez mais possibilidades, faz sentido para mim e para minha marca, né? Então, assim, onde eu vou estar e de que forma eu vou estar. E aí a gente vai ter que descobrir junto. Muito bom, muito bom. Sabrina, obrigado. Imagina, prazer. Teremos mais episódios. Da próxima vez a gente tem que trazer um microfone a mais, né? Pra ter a participação aqui. O Alberto brinca que ele não aparece, que ele é o financeiro, né? Ele só manda o Não, boleto tem que aparecer. Quem paga a conta tem que aparecer também, né? Exato, concordo, boa. Turma, eu espero que tenham gostado desse episódio. Aliás, Sabrina, compartilha as tuas redes sociais, quem quiser te seguir, te acompanhar. Trevo Comunica no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. O meu Instagram é fechado, mas eu adiciono todo mundo. É SABNU, SAHBNU. E no LinkedIn, Sabrina Hoffman, também tô lá. Então é só me adicionar que a Hoffman, gente pra conversa. quem não é de Blumenau, é com H. HOFFMANN, bem fácil. Pessoal, curtam as redes sociais, também vão estar aqui, as redes sociais da Orve, assistam os outros episódios aqui, curta, compartilha. A gente está numa tendência de crescer o canal, né? A gente está cada vez tracionando um pouquinho mais e conta com, né? Você que assiste aqui, que acompanha. A gente está tendo uma média de 50, 100 visualizações nos episódios, tá bom para um começo de projeto aí, né? Mas o número de curtidas é baixo. Como é que pode, diretor? Como é que pode? Como é que o cara vem, o cara assiste, o cara comenta, gosta, compra coisa porque gostou do conteúdo e não curte? Não faz sentido nenhum, não tem sentido. Então já deixa eu curtir aqui e sejam bem-vindos ao futuro.